A história começa quando um homem de 30 anos senta-se à sua mesa para jogar um novo jogo de realidade virtual. Ele se critica por ser um velho chato, mas ressalta que quando está no jogo pode ser jovem novamente e fazer coisas que nunca poderia fazer na vida real. Ele começa nomeando seu personagem Terra e cria o personagem com a aparência mais chata que já existiu. Ele sabe que Terra não se destaca, mas explica que não é do tipo que quer ser o protagonista de qualquer forma. Ele não é um degenerado completo, pois na verdade trabalha para viver, então só pode jogar de 2 a 3 horas por dia. Ele teme que possa causar problemas para outros jogadores se tentar jogar com eles, então decidiu jogar sozinho na maioria das vezes. Quanto à escolha das habilidades, ele opta por escolher principalmente coisas que eram fracas ou inúteis durante a versão beta. Dessa forma, os jogadores hardcore o deixarão em paz e ele poderá jogar no seu próprio ritmo. A habilidade de medicina é bastante inútil, já que poções estão disponíveis baratas em NPCs. A habilidade de chute não tem ataques especiais, então você não pode vencer inimigos com apenas um ataque. Arcos tem uma precisão muito ruim. A habilidade de furtividade tem um alto custo de MP e, se você se mover, é fácil ser encontrado, então não é boa para fugir de monstros. A habilidade de melhoria de habilidade física supostamente dá um bônus para correr usando uma arma ou para criar, mas é um bônus pequeno. Então, se alguém quer ser forte, deveria escolher algo mais especializado. Com essas habilidades, ele possivelmente criou o pior personagem na história de qualquer jogo, mas ele não teria de outra forma. Ao escolher habilidades que são fracas, outras pessoas querem evitá-lo como a praga, então ele pode relaxar e jogar do seu jeito. Finalmente, ele entra no jogo chamado One More Free Life Online, que tem esse nome porque os jogadores podem desfrutar de outra vida lá. Não há uma grande missão final de derrotar o chefe, então os jogadores são livres para passar todo o tempo lutando contra monstros ou sendo artesãos especializados em fazer itens. Ou eles podem apenas sair e conversar com outros jogadores. Basicamente, é um jogo para pessoas que odeiam suas vidas reais terríveis e prefeririam apenas existir no metaverso. O lugar está completamente lotado porque é o primeiro dia de lançamento, e uma garota aleatória chama a Terra para vender alguns equipamentos para ele. Antes que ele possa ir, todos ficam maravilhados com alguns heróis que estão retornando, e ele aponta que não há um único arqueiro entre eles. Nesse momento, um cara que decidiu se vestir como uma medalha de ouro zomba de Terra, e Nur só pode pensar em como esse é um jeito terrível de começar seu primeiro dia. Sanglimerza loteamento aponta que arcos são inúteis e zomba de Terra por ser estranho. Ele chama a Terra de idiota e perdedor e esconde o rosto de Terra usando o chão de concreto. Terra se sente terrível e o troféu ambulante o decide apenas ir embora. Está claro que as pessoas realmente não gostam de arqueiros, mas Terra está completamente bem com isso. No salão de treinamento, Terra fica animado ao ver os outros treinando e decide dar o seu melhor também. Infelizmente, o único alvo que ele consegue acertar é o chão. Ele rapidamente percebe que mal consegue disparar uma flecha, mas está determinado a melhorar com a prática. Ele continua falhando miseravelmente, acertando tudo menos o alvo, e percebe que é ainda menos preciso do que ouviu. 100 disparos depois, Terra comemora ao atingir o nível 5 e tenta seus chutes. Eles estão mais fortes, e ele tenta seu feitiço de vento para descobrir que é mais preciso do que suas flechas. Com todas as habilidades mínimas que ele precisa para sobreviver, Terra decide sair para o campo, mas encontra um completo caos com todos os novos jogadores. Ele decide se concentrar em colher ervas, mas descobre que os jogadores não conseguem dizer o que são as coisas depois de pegá-las. Então, ele tenta avaliá-las. Ele falha várias vezes, mas eventualmente aumenta seu nível de habilidade de medicina e funciona. Ele percebe que uma das ervas que pegou é mais mortal do que um Death Note com páginas ilimitadas, pois para instantaneamente a respiração de quem a come e mata a pessoa. Terra fica furioso por os desenvolvedores terem colocado isso na área inicial e fica feliz por ter aprendido a avaliar depois de comprar um conjunto de criação de medicamentos para iniciantes. Terra tenta fazer poções de cura. Ele dá um banho em Walter White e de alguma forma consegue fazer uma poção de cura comum. Ele a segue com um antídoto de cura e descobre que, depois de fazer alguma vez, o jogo permite que ele faça lotes deles. Terra se lembra de que as pessoas podem conseguir poções muito baratas com NPCs, o que significa que ninguém vai querer as dele. Seu nível de habilidade em medicina atinge o nível 7, então Terra decide ir caçar. Felizmente, esvaziou um pouco, então Terra tem a primeira chance em uma fera feroz. Terra pensa sobre como os arcos não disparam rapidamente, então o primeiro disparo é realmente importante. Claro, ele erra completamente e o coelho vem para a vingança. Terra consegue enviar uma flecha direto através de sua pata minúscula e então dá um joelho na barriga para finalizar. Terra age como se estivesse indo para um gol na Copa do Mundo, e envia o coelho voando. Terra determina que ele é mais um chutador do que um arqueiro, e duas pessoas chegam para cumprimentá-lo. O primeiro, chamado de Z, mal consegue conter o riso desde que ouviu o coelho fazer um barulho louco que ele nunca tinha ouvido antes. Ele afirma que o humor é justiça, deixando Terra se perguntando se ele é um comediante ou algo assim. A garota
garota se chama Millie, e eles pedem para Terra aceitar os pedidos de amizade. Z fica animado quando Terra aceita e diz que eles podem se tornar uma dupla de comédia de sucesso. Eles saem e Terra tenta ganhar mais experiência. Ele rapidamente percebe que os coelhos não são estúpidos e o notam mesmo quando ele tenta atacar por trás. Seu feitiço de vento consegue derrotar um dos coelhinhos, mas ele quer experimentar seu feitiço de furtividade para se aproximar de um. Funciona. Então ele aponta que enquanto o arco nunca acerta e você não pode usar a furtividade para fugir, combiná-los os torna realmente fortes. Terra desconecta, sabendo que os jogadores hardcore ficarão acordados a noite toda, mas ele tem que trabalhar de manhã. No dia seguinte, Terra come um pão terrivelmente sem gosto e decide fazer sua própria comida. Ele se transforma em um Gordon Ramsay ao temperar o bife à perfeição, mas percebe que não faz ideia do que está fazendo quando o gosto é terrível. O prato recebe uma pontuação de 2, então Terra faz alguns ajustes. Ele fica ótimo na segunda vez, mas ele quer aumentar alguns pontos, canalizando seu interior Iron Chef. Todos nas proximidades ficam curiosos depois de sentir o cheiro de algo delicioso. Terra termina seu prato, que recebe uma pontuação de 7, mas todos os habitantes da cidade chegam exigindo um pouco. Terra não quer vender, então coloca um preço ridículo e fica chocado ao ver que eles estão dispostos a pagar. Ele passa a noite inteira cozinhando, o que eleva seu nível de culinária para 20 e aprende uma habilidade que permite cozinhar muito mais rápido. Mais tarde, Terra decide fazer um arco. Não há demanda para arcos, então os arqueiros têm que fazer os seus próprios. Seu primeiro arco é o mais simples possível, então só tem uma pontuação de 3 e um ataque de 4. No entanto, seu próximo arco tem várias melhorias. Ele usa 3 pedaços de madeira e lixa algumas partes para que se encaixem melhor. É uma melhoria significativa e ele tem um ataque de 12. Finalmente, Terra melhora bastante sua aparência monótona com uma armadura e verifica suas estatísticas, ficando agradavelmente surpreso com todo o seu progresso. Terra está ficando sem dinheiro, então ele coloca alguns itens alimentícios em uma máquina de venda automática, juntamente com uma poção de cura com sabor de uva que ele quer testar depois. Vemos que Terra fez muito progresso, pois derrota várias feras poderosas. A luta está muito mais fácil com seu arco caseiro e habilidades aprimoradas. Ele volta à máquina de venda automática para encontrar várias cartas gentis elogiando tudo o que ele fez. Tudo está indo melhor do que ele poderia imaginar, mas não dura muito, pois todos são brutalmente atacados por um novo sistema. Ele volta para a cidade e a encontra em um frenesi. Todos procuram alguém com a habilidade de medicina e gritam desesperadamente para que alguém venda poções para eles. Terra está confuso, já que pensava que as poções poderiam ser compradas dos NPCs. Z explica que os NPCs estão dizendo que não tem mais. Isso é terrível para Terra, já que todos estarão implorando por poções que ele deixou na máquina de venda automática. Acontece mais cedo do que o esperado, então Terra diz a todos que está estabelecendo um limite para quantas poções eles podem comprar. Ele também as coloca a um preço absurdo, mas todos concordam facilmente. As amáveis mensagens na máquina de venda automática se transformam em exigências para que ele se apresse e seus amigos se oferecem para ajudar. Z fica encarregado do controle de multidões e Millie se oferece para cuidar do dinheiro. Terra fica sem poções para o dia, então Harry Potter e sua turma decidem voltar no dia seguinte. O troféu ambulante faz sua segunda aparição e exige que Terra lhe dê todas as poções que ele tem. Terra recusa, então Sanglimer-Zalot ameaça suas vidas. Terra finalmente se defende e revela ao valentão que os habitantes da cidade estão desesperados e ele é o que está em perigo. Terra diz para ele esperar como todo mundo, mas o disco ball andante tenta suborná-lo. Terra o avisa para não fazer isso, pois se os NPCs também pararem de vender armas e armaduras, eles terão que depender dos artesãos, e o valentão terá que aprender a se dar bem com outros jogadores. O cara, como se estivesse ganhando um Oscar, se recusa a ser repreendido e desafia Terra para um PVP. Z fica avisando para ele não fazer isso, mas Terra não deixa ninguém mandar nele. Terra aceita e decide que usará a arrogância do valentão para encontrar uma chance de atacar seu ponto fraco. Goldlock começa com um ataque poderoso, mas Terra o esquiva facilmente. Ele encontra instantaneamente o ponto fraco do cara e manda uma flecha direto em seu pescoço. Claro, o valentão fica chocado e Terra é anunciado como vencedor. Terra é extremamente humilde sobre sua vitória e diz a todos que terá mais poções amanhã. Ele desconecta, contente, pensando em como seu dia foi um sucesso, e assume que esses valentões provavelmente vão desistir do jogo. Vários dias passam após o incidente em que as poções desapareceram e Terra se tornou a pessoa mais importante por lá. Descobrimos que o mundo do jogo mudou um pouco. A habilidade de medicina não é mais considerada inútil, e saber que NPCs podem ficar sem inventário faz os jogadores repensarem a habilidade de medicina. Terra volta ao jogo, onde agradece a K.O. por tê-lo convidado para a guilda que ele lidera. A K.O. tem tanto vermelho nele que poderia fazer o trânsito parar sem uma faixa de pedestres. Ele apresenta os outros membros de sua equipe, começando por um homem gigante chamado Rage. Ele é um tanque e usa um machado de uma mão e um escudo. Esse cara é
bem entusiasmado para alguém chamado Reiji, e ele explica que vai atrair os inimigos para eles. Outro membro chamado Nora se apresenta e explica que ela se concentra principalmente em combate corpo a corpo com espadas curtas. O último membro é Kazami, um habilidoso espadachim que usa uma espada bastarda. Terra começa a se apresentar, mas eles o interrompem, pois não há necessidade. O sinal de para-humano explica que Terra fez um nome para si mesmo depois de apresentar uma de suas flechas para aquele valentão. Todos estão falando sobre o quão forte ele é agora, mas Terra pensa em como aquele cara era apenas um idiota de habilidade baixa, e Terra não queria se destacar assim. Terra aponta que o time deles é bastante desequilibrado, já que eles têm 4 lutadores corpo a corpo, um mago e um arqueiro. No entanto, acontece que Millie pode usar mais de um elemento e Nora pode usar magia de cura. Kao, com cabelos tão vermelhos que até o sol quer sombra deles, explica que o primeiro alvo deles é difícil, já que é um urso selvagem. O grupo animado expressa confiança de que podem fazer isso, mas Terra não tem ideia de onde vem tanta confiança, e Kao, com cabelos tão vermelhos que poderiam carregar painéis solares em um dia nublado, o escuta atentamente e explica que é porque eles têm ele para carregá-los. Terra tenta explicar que ele nem sequer viu um urso selvagem antes, mas ouviu dizer que são rápidos, espertos e muito difíceis de vencer. No entanto, Koi parece estar com a cabeça nas nuvens, já que ignora as preocupações de Terra e afirma que, uma vez que terminarem, Terra vai cozinhar algo delicioso para eles. Todos partem animados, mas Terra não poderia estar menos entusiasmado. Momentos depois, Terra detecta alguns ursos selvagens, mas eles estão em grupo. Eles escolhem um alvo que podem atacar em grupo. Os outros apontam como é útil a habilidade de visão à distância e percebem que ter Terra por perto é bastante valioso. Millie aprimora o sinal de saída de emergência humano enquanto se preparam para afastar um dos ursos, e Terra decide se separar deles para usar sua habilidade de furtividade. Ele coloca uma flecha bem na parte de trás do pescoço do urso, mas surpreendentemente não tem um plano para quando ele ficar irritado. Felizmente, Reiji, que parece um castelo que ganhou braços, intervém para atrair a agressão do urso. Terra explica que os monstros têm um parâmetro oculto chamado agro, que mostra de quem eles estão com raiva. Reiji é um tanque com uma alta defesa, então ele atrairá a raiva do inimigo para ele e os protegerá. Enquanto o forte ambulante faz isso, Terra se esconde em alguns arbustos para atacar à distância. Millie cura Reiji, e Nora entra para causar algum dano também. Os outros atacam também, mas todos percebem que a pele do urso é muito resistente. Millie usa um feitiço de fogo nele, o que consegue chamar a atenção do urso, então Reiji agarra-o. A luta está ficando bem difícil, e o hidrante de incêndio humano só percebe que pode ter subestimado o oponente. Terra vê que as coisas estão ficando ruins e decide que precisa tomar uma decisão rápida e decisiva. Ele decide confiar em seus 38 anos de experiência de vida e fazer uma aposta arriscada. Ele só tem uma chance e mira bem entre os olhos do urso, presumindo que seja o ponto fraco do urso. Parece ter funcionado, mas na verdade não, e todos se perguntam se serão eliminados. Eles não conseguem acreditar que o urso tem tanta vida. Terra decide usar sua última opção. Os outros estão preocupados com sua segurança, mas Terra simplesmente avança e usa um feitiço que aprendeu no nível 15 de magia do vento, que dura apenas 10 segundos, mas dá um enorme impulso na velocidade de movimento. Terra usa isso para empurrar sua flecha mais fundo no crânio da besta. Millie segue com um poderoso feitiço de fogo. O urso é finalmente destruído, e os outros percebem que a luta foi muito mais difícil do que esperavam. Depois, Terra alimenta o grupo, e todos se maravilham com o quão bom é. Todos se perguntam se é caro fazer uma comida tão deliciosa, mas Terra explica que não é. O único problema é que a comida não pode ser comprada. Isso ocorre porque há uma regra não dita entre os artesãos de que eles não trocam receitas. Um motivo para isso é que criar a receita leva muito tempo e dinheiro, e a segunda razão é que duas pessoas fazendo a mesma receita podem acabar com produtos de qualidade amplamente diferente. As receitas são o produto do trabalho árduo e da criatividade das pessoas que as criaram. As receitas podem ser copiadas, mas a qualidade não pode. Kai, vestindo tanto vermelho que poderia ser responsável pelo aquecimento global, sugere que Terra deveria sempre cozinhar para eles por um preço muito barato, e todos concordam. Obviamente, Terra preferiria não fazer isso, mas ninguém ouve nosso humilde protagonista. Todos pedem um convite de amizade. No entanto, e com isso, a primeira aventura de Terra com o grupo foi um sucesso. No entanto, na cena seguinte, descobrimos que algo deu terrivelmente errado. Um olhar no caminho não tão distante mostra que Terra enfrentou um monstro sozinho e ganhou confiança para entrar na floresta na quinta área. Ele acabou atacando a formiga errada, porém, e ela chamou mais de seus amigos. Terra persistiu, atacando mais uma vez, mas descobriu que ela podia refletir o dano. Terra não conseguiu se mover, pois seu corpo ficou dormente, e ele percebeu que estava condenado. Terra recebeu uma penalidade por morrer e foi teleportado de volta para a cidade. Nosso aventureiro maduro reconhece que foi culpa dele por ser arrogante e decide que terá que fazer melhor da próxima vez. Nesse momento, todos os jogadores recebem uma mensagem sobre uma próxima atualização importante chamada Obo
escola das fadas. Além de novas artes e habilidades, eles vão adicionar novos itens para os artesãos, bem como fadas que os apoiarão em suas aventuras. Terra percebe imediatamente que outros jogadores também estarão evoluindo, então ele não pode sofrer mais penalidades por morrer. Mais tarde, vemos que Terra conseguiu superar a pesada penalidade e aprendeu a forjar. Sendo um aventureiro rancoroso, Terra decide fazer uma ponta de flecha que possa perfurar a rocha e a pele. Primeiro, ele obteve 2 tipos de ferro, um era ferro básico para perfurar, o segundo era destinado como arma de impacto, então ele usou uma forma pura de ferro para isso. Anexando a ponta de flecha de ferro que ele fez a uma flecha de madeira, ele conseguiu criar uma flecha de ferro com 7 pontos de ataque. Depois, ele fez uma ponta de flecha em forma de OMO para impacto. Terra está certo de que eventualmente encontrará mais inimigos que podem refletir o dano de seus chutes, e além disso, chutar não permite que ele equipe uma arma. Então, para resolver esses problemas, ele decide fazer alguns sapatos de assassinato com um visual incrível. Ele termina seu protótipo, que tem um incrível poder de 12, mas decide que ainda precisa testá-lo para fazer melhorias. Nesse momento, um casal de imbecis aparece para chamar suas botas de esquisitas. Eles se perguntam se são botas ou uma arma. Terra orgulhosamente explica que são ambos, e o cara para de ser rude devido ao espanto. Mais tarde, nosso protagonista compra algumas cordas de arco, e a moça da loja nota como seus pés parecem assustadores. Ela não consegue acreditar em quão brutal soa quando Terra explica que planeja raspar algumas formigas. Ela pensava que ele era apenas um chefe. Quanto ao seu arco, Terra explica que alcançou o nível 30 em arquearia e decidiu se especializar. Ele tem 3 escolhas: arco curto, arco longo e arco de caça. Arcos curtos são fáceis de usar, mas têm alcance limitado. Eles não são bons para ele, já que ele não é um lutador corpo a corpo. Arcos longos têm alcance e poder, mas demoram muito para disparar. Eles não são bons para jogadores solo. Isso significa que ele provavelmente deve escolher o arco de caça, já que tem o mesmo alcance e poder que ele vinha usando. É exatamente a habilidade que ele escolhe, e ele aponta que é uma habilidade mais poderosa, então ele receberá um bônus de ataque maior. Com isso feito, ele começa a fazer seu novo arco e escolhe um design que gosta. O ferreiro chamado Black vê o que ele está fazendo e fica chocado, pois nunca viu um arco como o que Terra está fazendo. Terra termina em breve e vemos que este arco tem um poderoso ataque de 32. Ele chama o arco de Oshizbo. O arco precisa de mais força para ser puxado para trás do que o antigo de Terra, mas ele se sente ótimo e é muito mais poderoso. Terra então mostra seu lado sentimental enquanto acaricia eternamente seu arco antigo e sussurra palavras de gratidão, agradecendo por tudo o que fez por ele. No entanto, ele supera isso rapidamente e está animado para experimentar seu novo arco no dia seguinte. Nosso garoto retorna à floresta com determinação inabalável que rivaliza com a determinação de Naruto para se tornar Hokage. Ele encontra uma formiga solitária e a atinge com sua flecha de impacto. A formiga tonta tenta refletir o dano, mas Terra finaliza com sua flecha pontiaguda. No entanto, Terra não termina aí, pois ainda há muita vingança a ser feita. Ele começa a espancar as formigas enquanto fica diante de todas as formigas destruídas. Terra proclama sua vitória conquistada com dificuldade. Parece que ele não saciou sua sede insaciável de vingança. No entanto, Terra arrasta os cadáveres das formigas pela cidade, mas ele tem uma boa razão para isso: os exoesqueletos delas podem ser usados para criar armaduras. Nesse momento, é anunciado que a Fireball está prestes a começar. Terra fica surpreso ao ver um cristal de contrato aparecer diante dele e espera poder fazer um contrato com uma fada do vento, já que ele é um arqueiro e não há monstros por perto. É seguro tentar, então ele inicia o ritual. Terra observa com espanto enquanto o cristal vibra com intensidade, mas ele se quebra, assim como o espírito de Terra. Mais tarde, Terra encontra um cara que parece ser patrocinado por vulcões e conta a ele sobre seu ritual fracassado com a fada. Todos os outros tiveram sucesso com os deles e incentivam Terra a não desistir. O anúncio mencionou algo sobre isso ser apenas a primeira metade, então talvez ele consiga a sua fada na segunda metade. Além disso, o item quebrado não desapareceu, o que significa que ele ainda tem outra chance. Kai, com cabelos tão vermelhos que poderiam deixar um lagosta com queimadura solar, fica aliviado que eles resolveram um problema, mas não consegue deixar de se perguntar sobre outro: por que todas as fadas parecem gostar tanto de Terra? Algum tempo depois, nosso herói pensa sobre como ultimamente as fadas têm sido tão amigáveis com ele por algum motivo. Uma fada aparece diante dele, mas ele se desculpa enquanto explica que não pode fazer um contrato com ela porque seu cristal está quebrado. A pequena criatura parece não entender, então Terra apenas a deixa fazer o que quiser e dá uma olhada em suas estatísticas. Ele fica surpreso ao ver que suas habilidades aumentaram bastante, o que significa que agora ele pode aprender habilidades mais especializadas. Parece que ele esqueceu que seu objetivo original era não ficar muito poderoso. Ele percebe que, se puder dominar novas habilidades, será capaz de lutar de maneiras completamente novas. Depois disso, Terra começa sua primeira viagem a uma masmorra, e vemos que ele está testando seus novos sapatos de assassinato.
chato. Terra evita a morte por pouco e pensa sobre como se lembra de explorar cavernas assim quando era jovem. Ele ainda era uma criança na época, então tudo era muito emocionante para ele. A sensação emocionante do desconhecido era incrível para ele e ele achou que nunca mais experimentaria isso novamente. No entanto, esse novo mundo está realmente cheio de aventuras. Uma aranha perigosa aparece do nada, mas Terra faz sua melhor impressão de Robin Hood e acerta bem entre todos os seus olhos. Um ataque de vento segue, mas a aranha não desiste. Terra usa seu salto alto recém-aprendido, o que faz com que ele bata a cabeça, mas ele fica na posição perfeita. Seus sapatos provam ser extremamente poderosos, pois Terra consegue derrotar a aranha com um único golpe. Fadas das trevas emergem do cadáver da aranha, claramente querendo ser seguidas. Então, Terra faz isso. A viagem é perigosa, como Terra aponta que ele não teria conseguido passar por ali antes, mas ele aprendeu outra habilidade chamada o centro de gravidade estável. As fadas o levam a uma porta escondida, onde Terra encontra o que ele pensa ser apenas um anel antigo. Em vez de experimentá-lo, Terra decide guardá-lo como uma lembrança de suas aventuras. Nesse momento, uma mensagem dentro do jogo anuncia que a segunda metade da Fairy Ball será chamada de o Torneio de Batalha de Fadas. Terra volta para a cidade, onde descobre os detalhes. É explicado que ao participar ou vencer um certo número de lutas de jogador contra jogador, as fadas deles evoluirão e assumirão uma nova forma. Os jogadores não poderão evoluí-las lutando repetidamente contra os mesmos oponentes, então é recomendado que eles tentem lutar contra muitos oponentes diferentes. Os 16 melhores jogadores neste modo especial de PVP serão convidados para um torneio, onde prêmios incríveis serão dados aos vencedores. Além disso, há muito mais chegando na atualização também. Os jogadores receberão títulos e também existem títulos ocultos que os jogadores podem ganhar com base em seu estilo de jogo. Mais importante para a Terra, aqueles que falharam em fazer contratos com fadas inicialmente podem reparar seus cristais de contrato por meio do PVP. Os cristais de contrato reparados têm uma taxa de sucesso garantida e uma probabilidade maior de obter fadas raras. Algo chamado auto-identificação de fadas ou também será desbloqueado, o que significa que as fadas agirão de maneira diferente do que antes. A atualização estará chegando em breve, e Terra fica surpreso ao ver que todos estão realmente animados. Nosso brilhante protagonista percebe instantaneamente que pode haver um problema. Existem muitas pessoas que não são boas em PVP, então ele se pergunta se as pessoas começarão a avisar os artesãos que não são bons em combate. Terra vai perguntar ao ferreiro, que parece estar coberto de óleo de bebê, sobre sua preocupação. Black explica que Terra não precisa se preocupar com o PVP, pois os artesãos todos concordaram que, se alguém tentar forçar um deles a lutar, eles contarão uns aos outros sobre isso. Além disso, este cara brilhante como um carro esportivo recém-ilustrado acredita que ninguém é burro o suficiente para fazer algo se isso significar fazer um inimigo de toda a guilda. Terra fica aliviado, então Black pergunta se ele já foi para a nova cidade recém-descoberta. Sir Brilho Intenso explica que eles acabaram de abrir o portal de teletransporte para a nova cidade chamada Nexia, então é fácil chegar lá, e é lá que os jogadores de PVP Hardcore estão se reunindo. As pessoas que querem levar seu tempo estão todas se encontrando para lutar ao redor da primeira cidade. É claro que os jogadores estão se dividindo em grupos, o que enfatiza como os jogadores fazendo escolhas assim é uma das coisas interessantes sobre os jogos online. Terra se pergunta se Black planeja lutar na primeira cidade, mas o sinal humano diz que está mais feliz apenas balançando seu martelo. Terra então pensa sobre como existem muitas maneiras diferentes pelas quais os jogadores podem aproveitar um evento e se pergunta o que ele deveria fazer. Algum tempo passa e chegamos ao dia da atualização. As pessoas olham para a Terra chocadas, sussurrando sobre como seu título é definitivamente raro. Terra decide verificar por si mesmo e fica completamente chocado e envergonhado ao descobrir que seu título é o Fairy Playa, um título dado àqueles amados pelas fadas. O título se destaca demais para o seu gosto, mas ele se lembra de que se participar de um PVP, ele perderá o título. O pequeno jogador implora desesperadamente para que alguém lute com ele, e uma garota chamada Rona se voluntária. Rona é familiarizada com ele e explica que faz parte da guilda de Z-Way, chamada Blue Collar. Ela é uma artista marcial, então ela estava ansiosa para conhecê-lo desde que ouviu falar das habilidades de chutar do nosso garoto. Eles se preparam para a batalha, mas ficam instantaneamente chocados quando a fada de Rona parece querer contar algo à Terra. Fica bem óbvio que o Piu Piu não quer lutar e ela não consegue acreditar que seu pássaro normalmente muito tímido está expressando seus sentimentos assim. A multidão fica maravilhada com o Fairy Playa em ação, mas Terra odeia isso e implora mais uma vez para alguém lutar com ele. Após várias tentativas fracassadas, Terra percebe que nenhuma das fadas concordará em lutar com ele e xinga os desenvolvedores por fazerem isso com ele. Algum tempo depois, enquanto nosso garoto cozinha um banquete, Rona liga pedindo conselhos. Antes mesmo que ela diga qualquer coisa, Terra já sabe qual é o problema dela. Sua fada não está comendo nada e ela quer que ele faça algo que ela vá comer. Rona instantaneamente quer saber como ele sabia do seu problema, e ele explica freneticamente que é porque
que pelo menos metade do servidor está pedindo a mesma coisa neste exato momento. Ele revela que tudo começou quando um cara careca aleatório disse a ele que sua fada não queria mais comer o pão que ele estava dando. Este cara, parecido com Jeff Bazil, lembrou-se de que Terra é o incrível cozinheiro de bifes e achou que perguntaria a Terra se ele poderia fazer algo para sua fada. O pedido parecia simples o suficiente para o nosso prestativo herói, então ele concordou e eles comemoraram. No entanto, todos descobriram rapidamente e em breve ele estava cozinhando para toda a cidade, tendo que lembrar a todos que cada um só tem direito a 3 por dia. Após um longo dia, Terra agradece a Rona por ajudá-lo. As coisas estão bem mais calmas agora. Terra explica que mais artesãos estão fazendo comida para fadas agora, então ele finalmente pode fechar a loja. Infelizmente, Terra esteve cozinhando o tempo todo, então não teve a chance de conferir a nova atualização e não sabe por onde começar. Nora, muito direta, diz a ele que se ele não tem nada planejado, deveriam dar uma olhada na nova cidade juntos. Eles chegam em Nexia e descobrem que está acontecendo um PVP. Rona pergunta a Terra se há algo estranho sobre a fada lobo na luta. Terra também percebe, mas vê que a luta já começou. O cara loiro inicia o combate, mas Terra fica impressionado com o defensor, já que ele está bloqueando manualmente, não deixando o sistema fazer isso por ele. No entanto, o cara de armadura que parece ser feito de chocolate ordena que seu lobo ataque, mas ele ignora o comando. O homem não pode acreditar que isso está acontecendo novamente. O cara loiro o derrota, mas Nora está confusa, já que as fadas não deveriam simplesmente ignorar os comandos de seu mestre. Terra então revela chocantemente que o cavaleiro coberto de chocolate é um usuário de fada escrava. Usuários de fada escrava são aqueles que abusam de suas fadas. Se um dono bate em sua fada para fazê-la fazer o que quer ou não a trata bem, ela provavelmente deixará de ouvir. Claro, Terra, o jogador de fada, não aprova esse tipo de comportamento e acha que o Conde Chocula está recebendo o que merece. Este cara parece prestes a bater em sua fada por desobedecer e Terra pode instantaneamente dizer que algo muito ruim está prestes a acontecer. Ele se lembra de ver um vídeo de um usuário de fada escrava abusando de sua fada. O dono estava chateado porque sua fada não estava se esforçando como deveria e a jogou no chão. Terra explica que se um jogador abusa demais de sua fada, o dono terá que lutar contra ela como penalidade. O cara no vídeo aparentemente não sabia dessa incrível mecânica do jogo e conseguiu o que merecia. Se o jogador perder a batalha, a fada leva seu cristal de contrato. Eles então celebram, mas logo todos descobrem sobre isso. Todos os dados relacionados às fadas dos jogadores são redefinidos e o cavaleiro dos Brownies parece ter sabido disso e decide não bater na fada dele. Terra explica que sistemas como esse eram mais comuns em jogos antigos. Se um jogador desse muitas ordens irracionais, seus animais de estimação de repente sairiam do controle ou atacariam o próprio jogador. A maioria dos jogos hoje em dia é mais amigável com os jogadores, mas os desenvolvedores deste parecem estar tentando recriar a sensação de um MMO antigo. O dia chega ao fim, mas Terra, como um verdadeiro jogador, não consegue parar de pensar no que aconteceu no jogo. É uma realidade dura, mas ele determina que, enquanto algumas pessoas realmente se importam com suas fadas, outras simplesmente não se importam. Em algum momento depois, o cavaleiro dos Brownies pede ajuda à Terra, já que ele é o jogador de fada. Este abusador de animais quer saber como se reconciliar com sua fada, já que viu o mesmo vídeo que Terra viu e não quer que isso aconteça com ele. Terra, agora desempenhando o papel de Dr. Phil, pergunta por que ele estava sendo cruel com sua fada desde o início. O cara explica que olhou alguns tutoriais online sobre como criar uma fada e todos os jogadores neles estavam tratando suas fadas como animais de circo. Aparentemente, esse cara não sabe como usar o próprio cérebro e apenas pensou que era assim que deveria ser feito. O problema é que tudo mudou com a atualização. As fadas agora têm personalidades, e a dele não ouvirá mais após ser espancada. Sam Chocolate diz que tentou bater nela algumas vezes mais para ver se resolveria o problema, mas dessa vez ele começou a sentir que não deveria estar fazendo isso. O cara oferece dinheiro pela ajuda de Terra, mas ele recusa, achando a quantia do homem insignificante. Terra então assume o papel de Dr. Phil novamente quando diz para o cara parar de tentar resolver seus problemas dessa maneira, pois isso só criará um hábito ruim. Terra dá alguns conselhos simples, que para a maioria das pessoas são senso comum, ou seja, apenas trate sua fada como um amigo. Essa ideia revolucionária deixa a mente do cara em frangalhos, e Terra explica que ele só precisa lutar junto com ela, fazer pausas com ela e, quando terminarem de aventurar e voltarem para a cidade, se despedir dela antes de sair do jogo. Em outras palavras, se ele cuidar de sua fada, ela sentirá que comer juntos ajudará também. O homem reconhece Terra como o Fada Playa Chef, um apelido que Terra odeia, e o homem pergunta se ele pode fazer algo para deixar sua fada feliz. O próprio jogador de fada então cozinha algo que esperamos que tenha melhor gosto do que parece, e o rapaz e sua fada compartilham um momento terno. A Terra lhes diz que é tão simples quanto isso e em breve o relacionamento estará completamente resolvido. O dia chega ao fim de forma agitada, mas a Terra se assusta quando um homem coberto de armadura chega. Ele se apresenta como Silver e estranhamente pede que a Terra
Terra o acompanhe para um lugar onde não haja muitas pessoas ao redor. Eles vão para algum lugar e a Terra não consegue deixar de observar o equipamento do homem, já que é claramente um dos melhores do jogo. A Terra assume que ele deve ser um dos melhores jogadores do jogo, e Silver pergunta a ele se já conheceu um homem chamado Glad. A Terra não conheceu, então Silver, com mais pelos faciais do que rosto, explica que há um rumor circulando dizendo que Glad está mirando jogadores que têm o título de jogador de fadas. Glad era um ex-membro de seu grupo. Eles tiveram problemas com seu comportamento, mas ele era um tanque muito habilidoso. Com o tempo, Glad ficou arrogante e começou a menosprezar os outros membros. Quando o evento atual começou, ele foi o único a não conseguir fazer um contrato com a fada e ficou extremamente chateado. Ele começou a descontar nos outros membros. Silver é o líder deles, então ele decidiu que precisava banir o encrenqueiro. Silver explica que o problema está piorando e convoca sua fada gigante já crescida. A Terra fica impressionada ao ver uma fada valquíria de luz, perfeitamente humana. Silver continua dizendo que após a última atualização, Glad conseguiu um novo contrato com o Cristal e fez um contrato com uma fada Darkness Fox. Glad agora está desafiando pessoas para duelos especiais de PVP. A Terra assume que Glad ainda guarda um grande rancor. Certamente, Glad usará o torneio no último dia do evento como uma forma de mostrar sua força. Então, Silver quer que a Terra tenha cuidado e se mantenha longe dele enquanto o homem se afasta. Ou ele pensa sobre como não confia completamente em um idoso e como é perigoso acreditar apenas em um lado da história. Mais tarde, a Terra sai para caçar, já que ele sabe que é contra os termos de serviço desafiar alguém para PVP enquanto estão lutando contra monstros. Mesmo se Glad estiver atrás dele, enquanto ele estiver caçando, estará seguro. A Terra deixa o Vinny e Depot muito zangado e usa um novo ataque muito legal para enfiar um monte de flechas em seu rosto. Ele se certifica de que ele não pode se mover e o finaliza com suas botas trazedoras da morte afiadas como navalha. Ele afirma que a nova habilidade que aprendeu com arco é bastante útil, mas ainda é difícil lutar contra um urso selvagem sozinho. No entanto, ele não pode reclamar, pois sabe que é assim que ele quer jogar. A Terra usa alguns pontos de habilidade para melhorar seus chutes e em seguida ganha sua primeira técnica de chute. Após isso, a Terra talvez encontre algum minério e espera encontrar algum aço e metal leve, já que ele tem algo que quer tentar criar com eles. No entanto, ele descobre um minério explosivo e avisa a todos para se protegerem. Felizmente, ele consegue pegá-lo sem que exploda, mas todos sabem que todos teriam morrido se isso tivesse acontecido. A área de efeito dessa coisa é muito grande, e todos desejam que eles enfraqueçam. Naquela noite, Arf pergunta a Black se pode usar sua oficina e seu amigo olhoso se pergunta se Arf vai fazer algo estranho de novo. Black sai para se besuntar mais um pouco, e Arf começa a fazer uma nova ponta de flecha e um chicote de metal. A ponta da flecha será torcida para que possa se aprofundar na carne, e ele teve a ideia de um item chamado adaga da lâmina torcida. A técnica para fazê-la é incrivelmente difícil, então leva a Terra a noite inteira. Ele consegue completá-la e comemora, pois finalmente conseguiu adicionar um efeito negativo a uma flecha em si mesma. Ele então começa a trabalhar no chicote, e Black chega surpreso ao ver o produto final, pois é incrivelmente feito com metal macio. Os braços da Terra estão todos cansados, mas valeu a pena, agora que ele tem seu arranhador de metal extremo de volta. Arf então segue para um lugar onde uma mulher o deixa trabalhar em seu minério explosivo em seu porão. É meio suspeito, mas Arf está bem com isso, já que não incomodará ninguém se falhar. Enquanto mexe no minério, o risco de explodir é muito grande para ele usar agora, mas ele não quer simplesmente jogar fora um item tão poderoso. Ele decide ver o que pode conseguir apenas usando suas habilidades médicas, mas diz que é um trabalho exaustivo. Arf então faz sua coisa de cientista louco enquanto cuidadosamente faz um monte de coisas com todos os tipos de produtos químicos e ervas. Infelizmente, ficar sentado em um laboratório não é o suficiente para nosso aventureiro, então ele leva seu pequeno experimento científico para fora. Ele precisa testar as coisas no campo para encontrar as melhores proporções e descobre que a primeira mistura é um fracasso total. No entanto, a segunda causa um dano massivo e Arf percebe que perdeu 80% de sua saúde. É claramente muito poderoso, mas ele pensa que pode usá-lo para derrubar um monstro com ele, caso fosse perder uma luta. Ele o chama de óleo mina do inferno e restaura um pouco da saúde que perdeu. Ele testa sua última poção e determina que tinha a proporção perfeita que estava procurando. Embora, vamos ser honestos, a segunda foi muito mais legal. Então, vemos o quão forte Arf está se tornando, já que ele combina todas as suas novas habilidades com armas e itens para derrotar facilmente um monte de Bazilas. Arf explica que seu óleo explosivo tornou as coisas muito mais fáceis, mas ele não será capaz de aumentar suas habilidades se depender muito disso. Arf sobe de nível ainda mais tanto em seu arco de caça quanto em sua habilidade de chute e a magia do vento. Isso desbloqueia a capacidade de combiná-los em uma habilidade especializada chamada arco de caça de pó aólico. Isso permitirá que ele aprenda uma arte de arma elemental que permite adicionar propriedades mágicas a uma arma. Ele está interessado em uma magia do vento mais poderosa, mas
a magia é realmente apenas uma habilidade de suporte para ele. Mesmo assim, Arf decide tentar de qualquer maneira, e a interface do usuário parece realmente querer ter certeza de que Arf sabe o que está fazendo. Ele decide dar uma chance e descobre que a magia de suporte do vento é bastante útil, pois permite que ele pule um pouco mais alto. Ele testa seu arco de caça de osso e fica chocado ao ver que agora pode disparar em rajadas. No entanto, o nível ainda é muito baixo e ele só consegue manejar 2 flechas. Ele pega tudo o que ganhou matando os ursos de pelúcia e pede ao comerciante para fazer uma capa para ele, já que quer evitar levar dano pelas costas. Nesse momento, é feito um anúncio para todos os jogadores, afirmando que eles concluirão a pontuação para o evento PVP de fadas. Zoe, parecendo que acabou de rolar na polpa de tomate, encontra Arf e explica que ninguém em sua guilda dedicou muito tempo ao evento, então ele duvida que algum deles tenha entrado no torneio. Arf não quer que o sinal de para-humano se sinta mal, então diz a ele que só há 16 vagas, então é compreensível. Nesse momento, é anunciado quem será convidado para o torneio, e vemos que tanto Silver quanto Glad estão lá. Mostra também o desempenho deles e esses dois têm taxas de vitória muito maiores e número de batalhas lutadas do que todos os outros. Arf está preocupado com o que está acontecendo entre os dois, mas sabe que não conseguirá resistir a assistir eles lutarem. Logo depois, o torneio começa. Parece que todos os jogadores podem estar lá para assistir, então Arf usa sua visão de longa distância para observar as outras pessoas. Ele descobre que na verdade há outros jogadores que também têm o título de jogador de fadas e se sente reconfortado ao saber que eles devem sentir a mesma dor que ele. As batalhas começam. Isai aponta que todos os lutadores estão em um nível muito alto. Além disso, as fadas deles evoluíram bastante também. Arf, sempre realista, sabe que se entrasse, teria sorte se ganhasse 10% de suas partidas. Arf então percebe que partículas de luz vão da fada perdedora para a vencedora. Esse efeito não existia durante o PVP de fadas, então ele se pergunta o que diabos está acontecendo. As batalhas continuam e a tão esperada luta entre Silver e Glad está prestes a começar. Glad começa a provocar Silver, e este assume a responsabilidade por Glad ter se tornado tão malévolo. Ele planeja fazer Glad mudar seus caminhos, e fará isso quebrando o primeiro. A luta deles começa, mas Glad já está familiarizado com os movimentos do velho. Eles parecem igualmente equiparados, e todos se maravilham com como os melhores jogadores se parecem. O velho desfere um poderoso ataque, mas Arf fica chocado ao ver que o Cavaleiro Negro o esquivou usando um impulso de vento. Isso acabou sendo uma armadilha para o velho, já que ele não será capaz de se esquivar no ar, e Glad o ataca. A fada de Silver recebe o golpe em seu lugar, mas a luta acaba e Glad é anunciado como vencedor. Fica claro que os dois têm a mesma força, mas Arf aponta que Glad estava apenas mais obcecado com a vitória. Glad fica contente ao ver que sua fada Fox evoluiu e espera que finalmente ela valha alguma coisa para ele. No entanto, essa fada agora consegue falar e se recusa a permitir a presença desagradável de Glad por mais um segundo sequer. Glad fica confuso, então ela revela a chocante verdade: o verdadeiro propósito deste evento era selecionar o próximo governante das fadas. As fadas receberam uma profecia que lhes dizia que seu próximo líder deveria ser alguém forte e bem versado nas artes da guerra. As fadas não são criaturas guerreiras, então decidiram aprender a lutar com os humanos, os mestres da guerra. O vencedor de uma luta herdaria as experiências do perdedor até que restasse apenas um, que se tornaria o líder deles. E ela é essa fada. Glad está furioso, pois assume que todas as fadas estarão indo embora agora que terminaram de usar os humanos, mas ela revela que esse não é o caso. Ela está apenas deixando Glad porque o contrato deles chegou ao fim. Glad conseguiu sua vingança contra o velho, que era tudo o que ele queria, e ela aponta que nunca significou nada para ele. Eles nunca foram parceiros, ela era apenas sua ferramenta. Esta fada poderosa explica que decidiu usá-lo como uma ferramenta também, uma ferramenta para ajudá-la a se tornar rainha. Ela aponta que, enquanto isso pode ser apenas um jogo para ele, é a vida real para ela. Millie nota que a rainha das fadas está falando como se fosse uma pessoa real, e Arf concorda que ela não parece uma inteligência artificial de forma alguma. Ele se pergunta se ela é algum tipo de experimento, mas não quer ser rude e decide não fazer perguntas. A rainha das fadas oferece a Glad outra fada tão forte quanto ela antes de evoluir, mas ele recusa. Está claro que Glad está bastante irritado, já que está recorrendo à força. Então, a rainha diz a ele que se ele conseguir derrotá-la, ela aceitará sua força e voltará a segui-lo. No entanto, se ele perder, não receberá nada do prêmio em dinheiro ou da fada. Glad só quer parar de falar e quer forçá-la a obedecê-lo novamente. A luta deles começa, mas a rainha das fadas instantaneamente mostra que está muito acima dele. Todos ficam impressionados com a rapidez com que ela lança feitiços, e ela desfere um ataque devastador. Glad também não é fraco e consegue contra-atacar, mas a rainha é simplesmente poderosa demais e o choca. Todos assistem em completa admiração quando seu próximo ataque é uma enorme explosão. Glad ainda tem alguma luta nele, então a rainha se certifica de cuidar disso com um raio. Este cara ainda está quase vivo, mas a fada furiosa é implacável e o derrota com
um golpe final. Ela o deixa com apenas um HP e deixa o resto para Silver. Surpreendentemente, a rainha então diz que ainda há 3 pessoas que precisam ser recompensadas e ela puxa todos os jogadores de fada da multidão, incluindo Arf. Ela agradece a eles por se recusarem a lutar, mesmo que isso signifique desistir da chance de evoluir. A evolução de suas fadas deveria ser uma recompensa para lutar, mas ela queria que alguns deles não tivessem que lutar como um agradecimento. Ela aumenta os níveis de suas fadas. No entanto, ela tem algo totalmente diferente reservado para Arf e chocantemente diz a ele que ele irá lutar contra ela. A rainha explica que Arf passou pelo evento inteiro sem uma fada, então ela não pode simplesmente dar a ele uma recompensa. Eles lutarão, e quer ele vença ou perca, ela lhe dará um pouco de seu poder de fada doce como recompensa. Claro, se nosso garoto vencer, então ele conseguirá mais desse poder de outra forma. Um bando de pessoas que parecem estar tramando algo estão felizes em ver que o evento finalmente atingiu seu clímax e eles aguardam ansiosos o que acontecerá a seguir. Antes da luta começar, Arf tira um momento para descobrir como vencer a fada incrivelmente forte. Ele pensa que talvez vencer ela nem seja possível por causa de todos os seus poderosos feitiços, especialmente aquele que parece uma explosão nuclear. Arf pensa sobre como sua única vantagem é que ela definitivamente não lutou contra um arqueiro, e ele não pode acreditar que escolher habilidades subestimadas acabou sendo útil. No entanto, se a luta se prolongar, ela se adaptará e essa pequena vantagem desaparecerá. Ele determina que não tem chance de vencer lutando de forma justa, então terá que lutar sujo, mais sujo do que um banheiro em uma convenção de anime. A luta começa e Arf usa um movimento deslizante incrível para ganhar alguma distância para seu primeiro ataque. Humildemente, ele decide usar apenas 70% de sua força para sentir a luta. Ele fica contente ao ver que sua flecha foi capaz de cancelar o pequeno ataque de vento dela, mas ele precisa então evadir as explosões de fogo dela. O próximo ataque de Arf consegue perfurar diretamente uma bola de fogo e atingi-la em cheio. A rainha rapidamente percebe que está em desvantagem nesse alcance, então ela usa um impulso de vento para diminuir a distância. No entanto, Arf é um gênio e viu isso chegando de longe, então ele puxa uma poção. A rainha das fadas quer impedi-lo de bebê-la com um ataque, mas nosso rapaz também previu essa fraqueza. A poção acaba sendo um veneno sufocante bem forte. Ela não consegue conjurar seus feitiços na névoa, então Arf faz chover com outro elixir. Todos ficam chocados enquanto a rainha fica derrotada e deseja ter proibido o uso de itens. Arf explica que os humanos são criaturas fracas, por isso precisam usar seus cérebros. A luta ainda não acabou e a rainha das fadas usa a magia da terra para se proteger. De maneira estranha, Arf usa a habilidade de furtividade bem à vista. Zay explica que é porque a rainha não pode vê-lo e Arf está planejando encerrar a luta. A rainha não consegue sentir a presença de Arf de forma alguma e decide sair de sua pequena fortaleza de concreto para tomar a ofensiva. Infelizmente, seu ataque é um erro e Arf acaba surpreendendo-a por trás. Ele a desequilibra com seu chicote de metal, seguido por um deslize com suas botas da morte. Arf então dispara várias flechas nela, seguidas por algumas flechas temáticas de Skittles que a fazem parecer um puff humano, como se já não tivesse flechas suficientes nela. A RB Bow usa sua flecha de dupla presa para causar mais dano. Se você achava que Arf tinha terminado, estava enganado, porque ele ainda tem seu ataque giratório de flechas. A luta está bem desequilibrada. Nesse ponto, então Arf finaliza com um chute impulsionado pelo vento. Seu combo de 13 hits foi completo, e Arf é anunciado o vencedor. A multidão irrompe em um alto brado, mas isso é a última coisa que ele queria. Ele só esqueceu que estava lutando em uma arena gigante. A rainha aceita sua derrota como uma boa esportista, embora Arf tenha exagerado um pouco, e revela que é hora de sua recompensa. Ela pergunta a ele por seu cristal de fada e o suporte para o anel do Rei das Fadas. Arf percebe que ela está pedindo pelo anel que ele encontrou mais cedo e dá ambos a ela. Ela fica surpresa ao ver que ele já tem 5 daquilo dentro de seu cristal e instrui as crianças da luz a se revelarem. Um sexto raio de luz aparece dentro do cristal quebrado parecendo triste, e ela dá a ele um sétimo. Isso está cheio dessas pequenas coisas luminosas e se transforma em um anel um pouco mais bonito. A rainha revela que este anel é sua recompensa, mas há uma luta épica enquanto Arf hesita em colocá-lo. Arf não quer colocá-lo na mão esquerda por causa das implicações, mas ela diz a ele que ele vai colocá-lo e gostar. Ela trapaceia usando um feitiço para forçá-lo e nosso garoto nunca mais será o mesmo, pois descobre que ele está meio preso em seu dedo. O anel acaba sendo bem legal, pois contém o poder de 6 fadas elementares e apenas um do seu tipo existe no mundo inteiro. No entanto, ele fica mortificado ao ler que não pode ser desequipado. A rainha deixa nosso garoto na miséria e a multidão aplaude com aprovação moderada, pois o evento foi um sucesso. O rapper humano de Morango Starburst é um boca suja como sempre e explica que realmente gostou da comédia do marido e mulher no final. E com isso, o primeiro grande evento do jogo chegou a um fim bem sucedido. Após o evento, as coisas começaram a mudar drasticamente para Arf. Sua batalha com a rainha foi carregada no site do jogo e as pessoas começaram a perceber o quão
quão forte era a combinação de magia do vento e arquearia. Cada vez mais jogadores aderiram a essa construção. Infelizmente, Arf ficou extremamente famoso por inovar nessa construção no jogo, então ele decidiu ir a algum lugar onde pudesse jogar em paz e sossego. Infelizmente para ele, sua feira científica individual é rapidamente interrompida pela Rainha das Fadas, que revela que o anel é na verdade um ponto de teletransporte. Ela explica que está lá para trazer um pouco de amor para um homem sem encanto, mas está apenas brincando com ele. Ele tenta atacá-la para governar o reino dela, mas isso é apenas entediante para ela. Está bem claro que ele não será capaz de recuperar sua vida pacífica, então ele vai para a cidade por enquanto. Algumas pessoas o chamam hilariamente de marido da Rainha das Fadas, enquanto outros apontam como são legais os seus sapatos de morte. Ele ouve alguém gritando alto para chamar a atenção de outra pessoa, então decide ir caçar para fugir de todo o barulho. Ele se lembra quando perguntou à rainha sobre o feitiço Pris Nova que pode ser aprendido após equipar o anel, mas ela apenas disse a ele que ele terá que descobrir por conta própria o que ele faz. Enquanto caça, Arf fazendo exatamente isso e diz um encantamento sobre as fadas, um círculo de efeito de área aparece, então ele o coloca em sua presa e continua o longo encantamento. O encantamento finaliza após cerca de 2 minutos e finalmente libera o Pris Nova. Isso consome toda a sua energia mágica, mas vale a pena, pois o ataque é incrivelmente poderoso. Arf explica que tentou mais algumas vezes depois disso. Ele determinou que o Pris Nova é um feitiço que afeta todos os inimigos na área de efeito com múltiplos efeitos aleatórios. A rainha diz a ele que ele entendeu, mas explica que entre todos os efeitos que podem ser aplicados, paralisia e petrificação têm chances bem baixas de acontecer. Além disso, o tempo de recarga é bastante longo. Arf precisa então punir a fada mimada, impedindo-a de comer sua comida de Gordon Ramsay, já que é apenas para clientes pagantes. Ela reclama sobre os governantes não terem liberdade, pois precisam trabalhar duro o tempo todo, e chega ao ponto de dizer que são os maiores escravos do país. Nesse momento, aparece um cara vestido de brócolis e está furioso por Arf tê-lo ignorado antes. Ele explica que se chama Nazir e faz parte da guilda chamada o Arco de Apolo. O grande e nobre objetivo deles é a salvação dos arqueiros oprimidos em todo lugar. Ele explica que está lá para ajudar a pobre alma sofredora que é Arf, já que assume que Arf chora sozinho à noite porque nenhuma guilda o aceita. Arf nem está ouvindo esse cara maluco enquanto ele continua com seu discurso, e Arf simplesmente diz adeus quando ele termina de empacotar. A rainha se recusa a deixar o lado de Arf, então ele finalmente concorda em enviá-la de volta com alguma comida. Ela diz que está agora satisfeita, levando Arf a zombá-la sobre seu grande apetite, mas ela apenas ri, deixando claro que não estava se referindo à comida. Nosso herói desavisado não faz ideia do que ela estava falando, mas está feliz por estar sozinho novamente para ter um pouco de paz e sossego. No dia seguinte, nosso pequeno ferreiro está de volta ao trabalho. No entanto, ele fica chocado quando Black explica que ele é famoso agora e muitas pessoas querem vê-lo trabalhar em seus equipamentos. Isso é um pesadelo vivo para nosso garoto, que só quer aproveitar o jogo sozinho. Ele diz a todos que podem assistir desde que não fiquem muito perto dele. Sua primeira tarefa é melhorar o arco de caça composto do tipo X. Ele o usou bastante, então precisa trocar o próprio arco. As peças de reforço serão de metal leve em vez de ferro, a madeira será de um material mais novo e de melhor qualidade. Ele termina o trabalho e o resultado é uma grande melhoria para um arco mais poderoso, agora com 46 de poder de ataque. Ele nunca poderia esquecer seus incríveis sapatos de assassinato, e ele planeja fazer grandes mudanças. Em vez de ferro, desta vez ele usa principalmente metal leve para aumentar seu valor de armadura e estabilidade ao pousar. Eles já estão começando a parecer bem legais, então ele decide que vai fazer espetos de aço desta vez e vai adicionar a torção de parafuso que aprendeu a fazer ao fazer as flechas, para torná-las ainda mais letais. A última mudança é possivelmente a coisa mais legal que ele poderia fazer. Ele move as lâminas dos lados para frente, como garras, enquanto também as torna intercambiáveis. Nosso garoto é um mestre do mal em fazer armas, pois aponta que atacar com os dedos dos pés causará dano com as lâminas, e atacar com os calcanhares rasgará por causa dos espinhos. Ele termina os sapatos assassinos 2.0 na mais nova variedade de cores e todos os fãs de tênis aplaudem, esperando poder pegar um par antes que os revendedores coloquem as mãos neles. No entanto, Arf está em seu pesadelo novamente, já que preferiria que todos voltassem a olhar para ele como um estranho. Arf então vai pegar sua capa e fica chocado ao ver que ela tem uma pontuação de 9. A garota explica que é por causa dos materiais de alta qualidade que ele trouxe para ela, e essa garota dá um ótimo preço a nosso garoto. Ele vai ver o clã mencionado após receber um convite, e é recebido pela mestra da guilda e ela se desculpa pelo comportamento do cara do brócolis e explica que depois da luta dele com a fada, todo mundo no jogo sabe sobre ele. O cara verde, Nazier, sabia que se conseguisse fazer Arf se juntar, a guilda deles cresceria muito, mas ela não teve nada a ver com isso. Arf diz que não é grande coisa, mas irmã revela que há mais. Na verdade, Nazir tem usado o nome de Arf
Arf para recrutar jogadores. Arf aceita esse pedido de desculpas também, e explica que eles já puniram Nazir. Irmã termina a conversa fangirlando pela luta dele com a fada, pois serve como uma grande inspiração para todos os arqueiros, e ela diz a ele para continuar assim. Arf tem sido pressionado sobre como sua luta mudou drasticamente este mundo, mas nosso garoto só quer relaxar e aproveitar o jogo. Está bem claro que isso não vai acontecer, já que olhamos para o externo e eles falam sobre como Arf conseguiu derrotar a EA e vencer sua amizade. Eles também sabem que ele está tendo uma influência massiva em todos os jogadores ao redor do mundo, então decidem que terão que ficar de olho nele de perto. Obrigado por assistir até aqui. Eu sou Magin. Inscreva-se e ative o sino de notificação para mais aventuras como essa. Não esqueça de dar o gostei e até a próxima aventura.